Pastor, quero fazer um desafio aqui para os irmãos e nós estamos começando a falar aqui, vamos dizer, coisas de percepção nossa, né? Minha e outrora do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta que eu vou fazer para o Senhor e quero que os irmãos respondam. Nós estamos transmitindo esse nosso programa aqui, né, de aniversário, de comemoração do nosso 30º aniversário pelo YouTube. E o YouTube nos dá a oportunidade de comentarmos o que quisermos ali abaixo do vídeo. Então eu vou fazer essa pergunta. Eu queria que, além do Senhor, cada irmão que é betelano, ou até mesmo da família Rocha Eterna em Oliveira, Cabo da Mata, ou que fez parte, né, que não está conosco aqui, mas que um dia fez parte da família Betel, que haja aí coragem, tecle aí, conte, responda essa pergunta que eu vou fazer para o pastor, e que eu me lembro aqui também desse dia, e eu quero fazer essa pergunta e quero que os irmãos respondam lá nos comentários, que depois eu quero ler. O senhor se lembra do primeiro dia que o senhor participou de um culto aqui na Betel? O seu primeiro culto, o senhor se lembra? Ou se não foi do primeiro, dos primeiros, algo que te marcou assim, o senhor lembra de algo que te chamou atenção e dos primeiros cultos, e uma fala aí de algo dessa lembrança quando o senhor chegou? Como o senhor disse, quem estava lá no início há 39 anos, quem está aqui hoje, todos somos aniversariantes. Então o senhor tem aí 23 anos de Betel. O que o senhor poderia responder dessa pergunta? Eu me lembro sim. Eu me lembro sim. Era um culto de domingo e a Tânia e as minhas 3 filhas já estavam congregando aqui na Igreja Betel. Eu tinha sido visitado por algumas vezes pelo meu querido e sempre pastor, será sempre meu pastor, pastor Eli Rodrigues Barbosa, e eu estava congregando em uma outra igreja em Belo Horizonte, participando dos cultos lá, e nesse domingo o pastor Eli me convenceu a vir com a Tânia e as minhas filhas no culto. Nós nos reuníamos, a igreja estava reunindo nessa época, aqui onde no nosso tempo, nas nossas dependências, hoje é o Salão Ebenezer, que nós chamamos carinhosamente Templinho, e eu me assentei do lado esquerdo de quando se entra no templo, no Ebenezer, e fui recebido por um irmão que já está na glória, que me abraçou, me deu boas-vindas. Ele me conhecia, sabia que eu era pastor, e depois fui cumprimentado por uma outra irmã. E o culto para mim foi um culto assim extraordinário. Eu encontrei uma igreja fervorosa, que cantava mais hinos de adoração do que outras letras, outros ritmos de louvor a Deus, e que orava com muito fervor. Muitas pessoas falavam em línguas dos anjos durante o culto. Eu saí daqui muito edificado e decidi que aqui seria a minha igreja, e é a minha igreja até hoje. Me lembro sim, e com muita gratidão, de uma igreja humilde, de Deus, muito carinhosa, muito hospitaleira, e que soube me receber naquele dia. Irmãos, comentem aí qual foi a sua primeira vez aqui na Betel e o que te marcou, e uma experiência como essa do pastor. A minha foi num domingo de manhã, na escola bíblica dominical, que eram nas salas que hoje nem existem mais, né? Que hoje é o nosso hall de entrada. E também à noite, eu voltei no mesmo dia à noite, também participei do culto, que foi uma bênção, e o que me marcou muito foi o louvor, né? E lembro como se fosse hoje também esse primeiro dia, esse primeiro momento, esse primeiro contato com a igreja, e confesso que foi amor à primeira vista, né? Amei os irmãos e todos me receberam muito bem, fui muito bem recebido aqui. Comente aí.
qual foi esse dia que marcou a sua vida também no início. Pastor, outra coisa que queria perguntar e que os irmãos aí também podem responder aí nos comentários é que mudou, né? Nós estamos passando por, não agora, mas sempre, né? O mundo passa por uma mudança. Entra ano, sai ano e temos N mudanças na tecnologia, assim como hoje podemos transmitir essa conversa nossa aqui aos irmãos. Naquela época, há 39 anos, isso não era possível, acredito, ou se era muito mais difícil, né? Não era tão fácil como estamos aqui com o celular gravando e pelo YouTube transmitindo, mas eu queria que o senhor falasse sobre essa percepção de mudança, né? Muitas pessoas chegaram lá atrás, hoje não estão aqui, estão servindo a Deus em outros ministérios, e alguns estão na glória, né? Que estão, irmãos como o senhor acabou de mencionar, que foram obreiros, abençoou a igreja. Fala um pouco dessa mudança, das crianças que chegam, né? A importância do ministério de crianças que chega, e algumas fotos nós vamos ver nos clipes que eram crianças, hoje são os obreiros, hoje é que estão fazendo essa obra. Fala um pouco desse sentimento, senhor, como pastor e aos 23 anos aqui com Betel, né? Ver isso, como é que é para o senhor ver isso? É interessante essa mudança, né? O tempo era muito diferente de quando eu cheguei aqui. Já está fazendo cerca de 24 anos que eu cheguei aqui, e ainda era tempo, irmãos, que nós distribuímos folhetos com porções da palavra de Deus, com mensagens escritas, e ainda era tempo do culto ao ar livre. Eu tinha acabado de fazer uma série de 1 ano de cultos ao ar livre ali na Praça JK com um grupo de irmãos, e pregava a pessoas que não sabíamos se essas pessoas iriam servir a Deus na nossa igreja, não é? O rádio ainda era muito forte. É muito difícil uma igreja ter um programa de televisão. Não existia essa facilidade, como você acabou de mencionar. E os crentes evangelizavam sempre domingo depois do almoço. A gente vinha na escola dominical e voltava para, com o departamento de evangelismo, sair, pregar, evangelizar, convidar pessoas para vir à noite. Os hinos não eram os hinos da agora. O ritmo dos hinos, os instrumentos. Vamos fazer um parênteses, vamos dar a chance para os irmãos que estão assistindo. Quem é dessa época aí, coloca eu. Vamos marcar nos comentários aí, que deve ter muito saudosismo lá, deve ter muita nostalgia, né? Ouvindo o pastor falar dessa época, desse ir evangelizar depois do almoço, né? Então, domingo após o almoço. Diferente da cultura de hoje, né? Que as coisas são tão corridas. Mas continua a fala do senhor. Então, nessa parte do evangelismo, eu e o saudoso pastor Antônio Carlos de Alcântara, que era pastor da Igreja Batista Manaim, e Deus já o levou para a glória, nós batíamos de porta em porta para evangelizar, falar com as pessoas de Jesus, e muitas vezes nós fomos escorraçados. Aquele ditado popular, ou aquela expressão popular de levar porta na cara, nós levamos várias vezes a tal porta na cara, né? Então, era assim um compromisso. A gente vinha para a escola dominical, almoçava, ia correndo, depois chegava em casa, tomava banho, vinha para o culto, mas um tempo muito gostoso, de alegria, onde se cantava mais hinos do que corinhos. Os corinhos eram mais raros, cantava-se muitos hinos do cantor cristão nos nossos cultos, na Igreja Batista, e era uma época muito boa, né? Onde a fé nos sustentava sem toda essa facilidade de tecnologia, de capacidade técnica para tocar instrumentos. Não era tão fácil as coisas assim. Mas o poder de Deus, a comunhão com Deus, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, eram muito divulgados, pregados, buscados
e Deus manifestava-se muito nos nossos cultos. Então, são tempos diferentes. A única coisa que não mudou é Deus, amém, que ainda se encontra quando é buscado, se manifesta, quando os nossos corações estão contritos e está aí para nos abençoar e gozarmos das mesmas alegrias daquela época. Amém.